Sua burra. Eu tenho nojo de você. Só sabe falar merda. Sem conteúdo. Com certeza você nunca teve depressão. É possível, você não sabe interpretar. É o tipo de pessoa que já fez bullying com alguém. Esses foram alguns dos comentários que eu recebi no último vídeo. E eu admiro muito aquelas pessoas que deixaram sua opinião de maneira sensata, com comentários construtivos. Mas para aquelas que não fizeram isso, eu pergunto, tenho certeza que vocês entenderam a série? Eu fiz o último vídeo justamente com esse intuito. Fazer vocês criticarem, comentarem, pensarem, se exporem. E eu fiquei assustada, porque eu vi de maneira muito grosseira como as pessoas ofuscam as opiniões das outras só porque elas não se encaixam com a maioria. Eu não falei aquilo que vocês queriam ouvir, ou pelo menos a maioria de vocês. E será que eu tô errada por isso? É claro que eu entendi o intuito da série, que é para trazer um alerta sobre assuntos tão delicados, como bullying, suicídio, depressão, assédio, e pra gente entender e parar de julgar tanto uns aos outros. Mas será que a gente está conseguindo fazer isso de verdade? Eu aplaudo o autor do livro e os produtores da série por tentar mostrar essa realidade tão dura. Mas eu acho sim que eles pecaram em não mostrar como pessoas que sofrem bullying, depressão, podem conseguir ajuda. Eu tô pedindo pra vocês pensarem um pouco. Não sobre os sentimentos da Hannah, mas sobre tudo que aconteceu na série. Eu acredito que toda obra admite várias interpretações. E eu tô pedindo um pouco pra vocês olharem pelo outro lado. As cenas mostram sucessivamente a perda de motivação da personagem principal em pedir por ajuda. Porque ela acredita que nenhuma pessoa é capaz de ampará-la, de socorrê-la, de entender o que ela tá sentindo. Ela sente medo, ela se sente insegura, ela se sente paralisada. E essa é a maneira que muitas pessoas que passam por assédio, por bullying, por depressão, se comportam. Mas o que adianta mostrar esses sentimentos que a gente já sabe que acontecem? Mostrar um problema e não mostrar vias pra solucioná-lo. É isso que a gente quer promover? Mais incertezas? Mais falta de fé na vida? Que você tem que ficar calado quando sofre um abuso? Que você tem que ficar calado quando é assediada? Quando sofre bullying? Suicídio como exclusiva saída? Porque foi isso que eu vi quando eu analisei a vida da Hannah Baker e o desfecho da série. Eu quero que vocês foquem nisso. A série 13 Reasons Why é voltada para um público infanto-juvenil. E eles vivem esse universo escolar. Os personagens são adolescentes e eles passam por problemas que qualquer outro adolescente enfrenta, infelizmente, nessa fase da vida. E o bullying é um deles. E nesse período, que é uma transição, é quando a gente desenvolve o nosso senso crítico, é quando a gente desenvolve nossos comportamentos. E é normal que um adolescente, uma criança, um jovem, ele tenha o mesmo comportamento que a Hannah, que é a personagem da Hannah. Ela tem medo, ela se sente insegura, ela tá cheia de incertezas. E ela não consegue colocar isso pra fora. E sem apoio profissional ou familiar, muitos desses jovens que estão passando por essas situações, eles são levados a tomarem atitudes extremas. Como foi o caso da Hannah. Ela se suicidou. Essa série que todo mundo tá amando mostra em momento nenhum como ajudar essas vítimas, como confortar, como superar esses traumas. Pelo contrário, na cena que ela pede ajuda para um profissional da sua escola, ela é reprimida. Ela dá sinais claramente que ela tá com depressão. Ela fala que a vida dela não tem mais sentido, que ela tá se sentindo vazia. E ele não faz nada, ele não encaminha ela para um psicólogo, ele não fala sobre terapia, ele não faz nada. É esse o exemplo que a gente quer passar para essas crianças, para esses jovens? Que não vale a pena falar com um adulto, com um profissional? Que não importa o tamanho da sua dor, ele não vai entender o que você está passando porque ele não está passando por isso e porque ele é bem mais velho? Que o suicídio é uma opção? Eu quero deixar uma coisa clara, bullying não leva necessariamente ao suicídio. Na maioria das vezes, um jovem que comete suicídio, ele está sofrendo uma desordem psicológica, como a depressão, que é desencadeada por problemas no universo que a pessoa vive, como o bullying. A Hannah claramente estava sofrendo por depressão e ninguém faz nada a respeito, inclusive ela. Ninguém fala nada, ninguém faz nada, ninguém toma uma atitude. Nem a Hannah, quando sofre estupro, quando sofre bullying, quando está em depressão, ela não fala nada. Por medo. E muitos de vocês nos comentários me colocaram a seguinte frase: ah, gente, mas é normal uma pessoa quando sofre isso tudo ficar calada. E é isso que a gente quer passar para as pessoas? Que é normal ela sofrer sozinha? Que é normal ficar calada? Você não tá entendendo nada. Você não tá entendendo que ela foi estuprada, ela não teve atitude, ela ficou paralisada por causa do medo, da vergonha. É claro que eu entendi isso e eu sei que muita gente passa por isso. Mas é isso que a gente quer passar para as pessoas?
Que é normal ficar calada quando você é estuprada, quando você é assediada? Que é normal um estuprador não assumir as responsabilidades dos atos que ele cometeu e passar por isso em vão? Porque foi isso que aconteceu na série. E ele não tá nem aí. Ele nem sabe das fitas. Isso é normal pra vocês? Eu não tô falando que não acontece, eu sei que acontece. Mas isso é normal? Galera, isso não é normal. Não é normal você ficar calado. E não é normal você falar pra alguém que é normal. Agora, voltando ao objetivo da série, que foi um alerta, uma bandeira contra o bullying, contra o assédio, contra estupros, um alerta pra gente parar um pouco de falar coisas ruins pras outras pessoas, achando que não magoa. Eu acho ótimo uma série falar de assuntos assim, acho incrível pra falar a verdade, porque falta isso. Mas vocês acham que da maneira que a Hannah tentou mostrar pras pessoas, pros amigos, através daquelas fitas, o que ela estava sentindo e culpar eles pela morte dela, foi uma maneira saudável? Ajudaram de alguma forma? As pessoas que ouviram. Como vocês acham que as pessoas que ouviram aquelas fitas se sentiram? Aquelas fitas, elas transtornaram as pessoas que ouviram. Não é à toa que no último episódio a gente mostra que tem um dos meninos, o Alex, que leva um tiro na cabeça. O Clay fica totalmente devastado. Você acha que é assim que a gente tem que mostrar para as pessoas que elas estão erradas? Culpando elas pelo seu próprio ato? Porque foi ela que se matou. O que matou a Hannah não foi só o bullying, não foi o estupro. Claro que isso causa trauma nas pessoas que sofrem episódios assim. Mas o que matou realmente a Hannah foi a depressão. E a série não mostrou como ajudar. Nem ela, nem ninguém. Voltando. Essa série é para um público infanto-juvenil. E mostra cenas fortíssimas de assédio, de estupros, de suicídio. A série mostra visualmente, graficamente, uma pessoa se matando, a personagem principal se matando, tirando a própria vida. Você vê ela cortando os pulsos. Agora eu vou pedir uma coisa pra vocês. Pra vocês pensarem um pouquinho. Imagina um adolescente, num grau severo de depressão. Pede pra ele assistir essa série. Qual você acha que vai ser o próximo passo?